Localizado entre as serras do Marão e do Alvão, Mondim de Basto é um concelho transmontano que revela também traços marcadamente minhotos, já que é separado do Minho apenas pelo rio Tâmega. Residem em Mondim de Basto 6.400 pessoas, menos 11 do que no ano anterior. Desde 2001, o concelho perdeu mais de 2.000 habitantes, reflexo da diminuição da natalidade e dos fluxos migratórios associados à escassez de oportunidades no mercado de trabalho local. Com uma área total de 174 km², o concelho é composto por 6 freguesias e apresenta uma densidade populacional de cerca de 37 habitantes por km², o que reforça o seu carácter rural e disperso. Ao mesmo tempo, verifica-se um acentuado envelhecimento da população. Estima-se que cerca de 30% dos residentes tenham mais de 65 anos, enquanto a população jovem, com menos de 15 anos, representa apenas cerca de 9%. O ex-libris do concelho é o Monte Farinha, onde se ergue o emblemático Santuário de Nossa Senhora da Graça, local de peregrinação. Mondim de Basto é ainda conhecido pelas suas cascatas e trilhos naturais, como as Fisgas de Armelo. Desde 2021, que a autarquia é liderada pelos sociais-democratas. O atual presidente da Câmara volta a ser a aposta do PSD para os próximos 4 anos. Bem-vindos a este espaço de debate promovido pelo Contalá, neste ciclo especial para as autárquicas, onde procuramos esclarecer os eleitores dos vários municípios de Portugal continental. Na próxima hora vamos falar do concelho de Mondim de Basto. Tem cerca de 6.400 habitantes, está localizado entre as serras do Marão e do Alvão. É um concelho transmontano, mas com traços marcadamente minhotos. Pertence ao distrito de Vila Real, mas está inserido na comunidade intermunicipal do Ave. Há 4 anos o PSD ganhou a autarquia ao PS. Bruno Ferreira é o presidente da Câmara e candidata-se a um segundo mandato nestas autárquicas. Para este debate convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. À minha direita está Bruno Ferreira, o atual presidente da Câmara, que se recandidata a um segundo mandato pelo PSD, Fernando Silva, do CDS-PP, e à minha esquerda está Paulo Mota, o candidato do Partido Socialista. A todos agradeço a presença neste espaço de debate. Começo precisamente pelo atual presidente que se candidata agora a um segundo mandato, Bruno Ferreira. Há 4 anos a autarquia mudou. O que é que foi feito desde então? Muito bem, cumprimento a Sofia, os meus colegas de painel, Fernando Silva, Paulo Mota, a todos os espectadores, em particular a todos os mondenenses que terão a oportunidade de assistir a este debate e, portanto, felicito também a iniciativa. Em 2021 apresentamos-nos com um projeto ambicioso que tinha como intenção transformarmos o concelho para uma década, portanto um projeto que sabíamos que teria obviamente que ter esta ambição para transformarmos o concelho com objetivos bem específicos. O centro das pessoas, no meio da ação política, e depois procurarmos, através desse projeto de desenvolvimento, um concelho mais solidário, mais sustentável e mais atrativo. E, portanto, sabíamos que há problemas que se resolviam numa semana, num mês, outros num ano, e outros até em mais que um mandato, e daí a necessidade da apresentação desse projeto ambicioso. E, portanto, começamos desde logo e desde que tomamos posse, começar a trabalhar. Aliás, é este também o slogan desta campanha, continuar a trabalhar, a desenvolver aquele trabalho que foi iniciado em 2021 e que, obviamente, terá também os seus resultados ao longo dos próximos anos, tendo em conta também aquilo que foi a ambição desde o início, a identificarmos o conjunto de projetos estruturais que ainda não existiam no nosso concelho. Paulo Mota, o Partido Socialista fala em marasmo, diz que ao longo nos últimos 4 anos que não aconteceu nada em Mondim de Basto.
A resposta da autarquia, aquilo que foi implementado nos últimos 4 anos, não foi suficiente? É uma pergunta retórica que merece da nossa parte uma total concordância. Portanto, queria antes de mais cumprimentar os colegas de painel e agradecer o convite para esta iniciativa com a qual se pretende que possamos esclarecer melhor os mondinenses que a 12 de outubro irão ter que escolher uma solução para Mondim de Basto. Efetivamente, estes 4 anos foram o que nós podemos chamar 4 anos perdidos. Eu diria que é um mandato que fica marcado por 2 obras. A resolução de um irritante, assim foi apelidado por alguém nas redes sociais e parece-me ser a melhor classificação, que foi uma rotunda na Igreja, a que o PSD apelidou como sendo uma obra rumo à sustentabilidade do concelho, uma obra que torna Mondim muito mais verde ao nível da mobilidade. E depois marcado também por 3 grandes obras, que são 3 casas mortuárias. Não está em causa a sua necessidade, aliás, eram patentes em todos os programas eleitorais, era uma necessidade que havia efetivamente nas freguesias, mas para as quais também é unânime, toda a gente reconhece, houve um gasto que vai além daquilo que é aceitável para essas mesmas obras. 1.200.000 para 3 casas mortuárias, todos compreenderão certamente que foi um gasto excessivo. E, portanto, este mandato fica marcado exatamente por esses, diria, por essas duas obras, chamemos-lhe assim, 2 ações, mas eu julgo que também o candidato Bruno já deu a entender ao que vem, quando se candidatou para uma década, e nós aí também notamos alguma falta de respeito pelo processo, porque o processo eleitoral e o processo democrático pede que sejamos eleitos para 4 anos, e ao final de 4 anos é preciso mostrar alguma coisa, e portanto, obra feita, efetivamente foi isso que nós encontramos, e ficou para trás aquilo que efetivamente são as grandes necessidades do concelho. Não podemos deixar passar que Mondim, a partir de 2022, passou a dispor de condições, nomeadamente financeiras, que não tinha até então. Portanto, tivemos um processo de saneamento financeiro que durou de 2009 a 2022 e, portanto, este período tinha que ser um período para relançar Mondim e para resolver um conjunto de problemas que até aqui não havia condições para resolver. Nada disso aconteceu. Aquilo que tem que ver com as infraestruturas básicas e mais importantes, como é a questão da segurança nas estradas, o abastecimento de água, o saneamento, nada foi concretizado. Poderemos dizer que existem agora alguns projetos para o próximo mandato, mas neste mandato pouco ou nada foi concretizado e, nesse sentido, foi uma oportunidade perdida. Fernando Silva está aqui a apresentar a candidatura do CDS. A nível nacional estamos, enfim, habituados nos últimos anos a ver o PSD coligado com o CDS. Sabemos que as dinâmicas ao nível local são diferentes ao nível nacional, mas queria que me explicasse porque é que faz sentido uma candidatura própria. Olha, faz sentido porque ao longo destes 4 anos, antes de mais, antes de iniciar, eu que também queria saudar os meus colegas de painel, o Paulo, o Bruno, e também agradecer o convite para este debate sobre Mondim, de forma a ser esclarecedor para a população mondinense. Não foi possível porque nós temos aqui algumas dissonâncias importantes que ao longo destes 4 anos eu, como deputado municipal, procurei realçar. Houve aqui uma tentativa de nos aproximarmos, não foi possível, cada um segue o seu caminho e o caminho do CDS é um caminho de afirmação. Portanto, nós podemos afirmar-nos, temos aqui algumas ideias com que concordamos, com que discordamos ao longo destes 4 anos e eu queria de alguma forma aproveitar até para realçar aqui algo para mim que é importante na nossa candidatura. Nós estamos 50 anos depois do 25 de Abril, em Mondim de Basto, e ainda estamos a discutir questões tão básicas como a falta de saneamento, uma distribuição de rede de água que ainda tem algumas deficiências, problemas ao nível da habitação, problemas ao nível das acessibilidades, problemas ao nível do emprego, tudo questões básicas e fundamentais para que as pessoas que vivem em Mondim tenham alguma qualidade de vida. Portanto, a nossa defesa em prol das populações, em prol da qualidade de vida das populações, para que elas possam se sentir bem em Mondim de Basto. Portanto, este é o nosso trabalho. E eu queria realçar aqui apenas 2 tópicos.
O que é que me preocupa no nosso programa eleitoral? Sobretudo, Mondim vive aqui um problema que é um problema de crescimento da população. Há bocado disse, e disse bem, que nós temos 6.400 habitantes. Temos apenas 6 freguesias. E ao longo, e concordando um bocadinho com o Paulo, ao longo destes 4 anos, no mandato do PSD, não vimos uma evolução significativa. Houve aqui algumas alterações, algumas melhorias em algumas áreas, mas não foi substancialmente para criar um polo de desenvolvimento e de projetos estruturantes que não aconteceram ao longo destes 4 anos. Aliás, nós chegamos ao fim destes 4 anos e os grandes projetos estruturais que são apontados pelo PSD surgem apenas no final dos 4 anos, quando ao longo destes 4 anos muito pouco aconteceu. Portanto, o nosso programa foca sobretudo no decréscimo da população, fixação da população, na falta de crescimento económico e em criar projetos estruturantes que sejam realmente integradores, coisa que não acontece. Não podemos olhar para questões avulsas, criar um projeto avulso, mas que os próprios projetos em si, que permitam o desenvolvimento, sejam projetos agregadores. Pronto, de alguma forma são estas as nossas linhas de orientação relativamente ao nosso projeto para Mondim de Basto. Há pouco o Paulo Mota referia que a situação financeira do município agora estava melhor. Sabemos que a dívida em 2009, creio, chegou a rondar os cerca de 20 milhões de euros, mas tem vindo a ser gradualmente abatida. Bruno Ferreira, à data de hoje, em que valores se encontra esta dívida e se essa dificuldade de tesouraria atrasou investimentos? É sempre uma dificuldade quando somos ambiciosos na captação de fundos comunitários e naquilo que é depois também a comparticipação nacional. Só fazer aqui uma resenha, nós iniciamos o mandato ainda a terminar projetos do Portugal 2020 e, portanto, concluímos o quartel da GNR, o pavilhão desportivo, um conjunto de obras que vinham pendentes ainda desse programa e só no 2030 é que tivemos a oportunidade de implementar aquilo que era o nosso programa eleitoral e, portanto, daí também, ainda hoje estamos à espera e a aguardar alguns parceiros de candidaturas, portanto, perceber também aquilo que é a dificuldade para implementar estes projetos. Não obstante disso, e naquilo que tem a ver com a capacidade financeira, é preciso perceber o que é que nós conseguimos fazer com o dinheiro que temos disponível. E aqui é que nós primamos pela diferença, porque fomos capazes de, no âmbito do 2030, sermos ambiciosos naquilo que é a identificação dos projetos, sabendo que teríamos também que ter a comparticipação nacional, e por isso é que vamos ter uma piscina escolar coberta, por isso é que vamos ter um centro de vinhos verdes, por isso é que vamos ter uma nova creche municipal, por isso é que vamos ter também a reabilitação de 2 largos no Conselho, vamos ter também a capacidade de alargarmos a nossa rede de saneamento, precisamente porque, com a oportunidade do 2030, tivemos sim a oportunidade de colocarmos os nossos projetos. Mas dizer que foi um marasmo este mandato é bastante redutor, quando começamos desde logo por reduzir os impostos aos molinenses, temos neste momento o IMI familiar, a taxa de IMI mínima, uma redução progressiva da taxa de IRS, os próprios serviços do município, o armazém municipal funcionava nos baixos de um prédio, atualmente temos um armazém municipal dos serviços bem equipado, com condições de trabalho de todos os colaboradores, portanto com outras condições, a digitalização do urbanismo, o reforço da frota automóvel que estava completamente degradada e, portanto, fomos obrigados a avançar com uma frota automóvel melhor, para podermos também melhorar o serviço de transporte dos nossos alunos. Atualmente a Câmara assegura o transporte das nossas crianças de forma gratuita e o transporte gratuito também às nossas associações e, portanto, houve um conjunto de infraestruturas, desde logo do serviço do município, que fomos obrigados a reagir rapidamente, tendo em conta aquilo que são as condições de trabalho dos municípios. E depois dá só aqui também mais uma nota naquilo que foi também o reforço dos apoios sociais. Atualmente, o município, com a iniciativa dos centros de convívio, temos 21 centros de convívio em todas as freguesias, levamos a cultura, levamos a atividade física, o desporto aos séniores a todas as freguesias, numa perspectiva de coesão do território. Temos apoio para a aquisição de medicamentos, apoio para o transporte, para as consultas dos nossos utentes, o apoio alimentar. Iniciamos, e fomos nós que criamos também o incentivo à natalidade, portanto, invertendo aquilo que é, ou ajudando também aquilo que é a dificuldade das nossas famílias naquilo que é as despesas familiares e, portanto, um conjunto de projetos e medidas que não se pode caracterizar como tem sido aqui um mandato de marasmo. Paulo Mota, reconhece estas dificuldades na captação de verbas que o Bruno Ferreira apontou agora, na implementação de outro tipo de medidas no Conselho? Não, de todo não reconheço e já explico porquê, mas antes queria também só dar uma nota
que reparo que aquilo que foi as iniciativas elencadas pelo Bruno como sendo, enfim, alguns exemplos daquilo que foi feito. Algumas delas têm ligação com aquilo que foi feito anteriormente, nomeadamente o novo armazém, esqueceu de dizer que foi adquirido ainda no anterior mandato, o apoio ao medicamento que já existia ou o apoio a transporte, que foram medidas lançadas e que agora, enfim, talvez tenham vindo a ser reforçadas, mas que já existiam. E isto também combate aquela ideia que tem sido passada pelo PSD de que anteriormente é que não existia nada, quando nós assistimos a algum reforço de iniciativas e alguma continuidade, conforme também disse bem, um conjunto de projetos que vinham do Portugal 2020 que terminaram, que às vezes custa assumir e, portanto, é importante destacar que hoje fica bem patente que houve essa continuidade e essa conclusão de projetos que vinham de trás. Não, o 2030, neste momento, é um processo facilitado de acesso a financiamento, porque o Bruno teve a oportunidade de participar num processo de negociação em que há um valor que é atribuído à cabeça à Câmara Municipal de Mondim de Basto e às outras câmaras municipais e que, portanto, isso permite aqui alguma discricionariedade na seleção desses projetos. Mondim de Basto vai trabalhar aproximadamente com 7 milhões de euros. Teve essa possibilidade de dizer, tem aqui 7 milhões de euros de financiamento, escolham os projetos, e eu julgo que aí reside neste momento um dos principais problemas, ou uma das principais preocupações do Partido Socialista. É que, alavancado por estes 7 milhões de euros, para simplificar, a Câmara Municipal de Mondim de Basto teria apenas que colocar 15%. O que está a acontecer é que esses projetos estão todos em sede de projeto, eu diria, a derrapar, e a Câmara está a ser chamada a comparticipar com mais de 50, 60, 70, às vezes com o dobro do valor que está a ser comparticipado. Uma delas é conhecida. O Bruno falou aqui sobre o Centro Interpretativo dos Vinhos Verdes, uma obra que, enfim, nós discutimos a utilidade dessa mesma obra, mas quando colocamos em cima da mesa o valor que está em causa, 1,7 milhões de euros, sendo que lá está, de fundos comunitários, estão assegurados 700 mil euros apenas. Ou seja, a Câmara vai ter que colocar 1 milhão de euros. E eu gostava também de aproveitar a oportunidade para que se perceba daquilo que estamos a falar, para falar sobre outra obra que a nós nos suscita grande preocupação, que é a obra que está a ser feita na Casa da Igreja. É um imóvel emblemático que tem que ser requalificado, é unânime, tem que ser requalificado. Obviamente aqui está a oportunidade para o requalificar, mas nós estamos perante uma obra que custa 3 milhões de euros. E ainda hoje desconfiamos que o financiamento comunitário ronde 1 milhão, 1 milhão e meio, não sabemos. Eu aproveito para perguntar ao Bruno se quer esclarecer hoje os mondinenses sobre qual é o valor do financiamento comunitário para essa obra, que nós sabemos que nos vai custar mais de 3 milhões de euros. Dito isto, o que está a acontecer é que o Portugal 2030 pode ser uma verdadeira ratoeira para Mondim. Ou seja, alavancada em dinheiro comunitário, a Câmara está-se a comprometer em níveis que colocam em causa a sustentabilidade financeira da autarquia, para obras que nós podemos, à partida, suscitar a dúvida sobre a utilidade das mesmas. Mas eu deixava esta pergunta, até porque a transparência é uma questão muito importante nas autarquias, sobre qual é o valor do financiamento comunitário para a Casa da Igreja. Quero responder, Bruno? Sim, e ainda bem que também estes debates existem, que permitem, de facto, perceber aquilo que são as diferentes visões, neste caso, destes dois partidos. Eu presumo que o Partido Socialista, com 6 milhões de euros, ou quase 7, que advém do Portugal 2020, que se limitaria a fazer uma ou duas obras. Mas nós, porque somos ambiciosos e entendemos que, infelizmente, o Conselho ainda precisa de bastantes infraestruturas que possam não só permitir a qualidade de vida e proporcionar a qualidade de vida dos monenses, mas também incentivar a economia. E, portanto, obviamente, sendo uma oportunidade, com um esforço municipal, estamos quase que a duplicar aquilo que serão a possibilidade de realização de candidaturas e, com elas, as obras. E falei há pouco de alguns exemplos: o alargamento do saneamento, a nova creche municipal, a piscina escolar coberta, a reabilitação do largo junto ao Conselho Diretivo de Vilar de Viando, a reabilitação do largo do Bolhó, a construção dos centros dos vinhos verdes, tudo iniciativas que irão não só promover a qualidade de vida dos mondinenses, mas também aquilo que é a dinamização da economia. E, portanto, é esta a ambição que nós colocamos em 2021, que foi aceito pelos mondinenses e que nos permite a nós, com este esforço, com esta dedicação, perceber que não nos temos que limitar só àquilo que é a vontade de alguns em limitar o investimento, mas também de uma oportunidade de o fazermos. E por isso é que Mondim de Basto já devia ter uma piscina coberta há muitos anos, ainda não tem. Uma creche que é fundamental neste momento, porque temos
está com listas de espera e é fundamental que é o centro dos vinhos verdes, fundamental para a dinamização do setor económico, que é o setor da vitivinícola do Conselho, que vai permitir não só reabilitar todo um espaço físico, mas também dinamizar esse mesmo setor. E, portanto, não vejo de que forma é que possamos dizer de que, havendo oportunidade, que devemos ser ambiciosos. O Centro de Turismo da Casa da Igreja é mais um excelente projeto que vai materializar aquilo que temos vindo a defender, Mondim de Basto, a mais bela porta de entrada em Trás-os-Montes, que terá lá um espaço não só de incentivo e da iniciativa do setor do turismo, promovendo a possibilidade da implementação de novas empresas, a criação de balneários comuns para a atividade turística, a possibilidade de, a partir dali, daquele espaço, podermos ter uma infraestrutura física que possa promover o turismo do Conselho, sendo uma atividade cada vez mais importante do setor, e fazer uma promoção de coesão do território, ligando também com o Centro dos Vinhos Verdes, com o Centro de Turismo do Parque Natural do Alvão, situado nas Filhas de Irmelo, e procurando também nesta valorização. Para concluir, Bruno Ferreira, para darmos também a palavra ao Muito bem, isto só para dar nota daquilo que é a oportunidade que estamos a ter e a ambição que queremos para o nosso Conselho. Fernando Silva, do que ouviu aqui, qual é, no fundo, a posição do CDS? Ao longo destes 16 anos em que eu participei como deputado municipal, 12 anos o Partido Socialista esteve no poder em Mondim de Basto e a nota de destaque era a questão do saneamento financeiro e a questão da dívida. Portanto, não houve assim uma transformação relevante. Eu, relativamente ao PSD, a crítica que eu faço tem a ver com a gestão que faz os projetos, portanto, e como os estão a desenvolver. O Paulo falou há bocadinho, e bem, de uma questão que tem a ver com a casa mortuária. Há projetos que têm algum relevo, isto é, são importantes, mas há outros muito mais importantes. E a questão dos gastos astronómicos, que são quer no cemitério do Bilhó, quer no cemitério quer em Vila de Ferreiros, quer mesmo em Irmelo, em que são gastos valores avultados, quando, por quantias razoáveis, se poderia ter resolvido o problema. E depois aqui também se mistura a questão da requalificação dos espaços. Relativamente a uma questão que também foi levantada aqui, que tem a ver com o Centro dos Vinhos Verdes. Eu, sinceramente, ainda não consegui perceber qual é a utilidade do projeto. E aquilo que me parece é que o grande objetivo do projeto foi requalificar uma zona de uma freguesia que é na freguesia da Atei. Portanto, estamos aqui a misturar dois aspectos. Qual é realmente a necessidade de um projeto com valores tão elevados quando, repare, nem os vitivinicultores da região e da zona foram ouvidos? Portanto, eles não tiveram uma participação, tiveram uma participação nula relativamente a este projeto. Depois, queria realçar outros projetos que foram lançados nesta fase. O projeto das Fisgas, que é um projeto polémico, completamente polémico na forma como estão a transformar todo o ambiente, toda a paisagem ali à volta, as quedas do Rio Cabrão. Porquê? E tudo porquê? Porque este Executivo fecha-se num circuito fechado, não houve a população, não há diálogo, não há intervenção pública, a crítica que eu faço é relativamente a este. Não há uma participação pública, uma discussão pública sobre os grandes projetos e as formas como eles podem desenvolver. Depois eu queria realçar aqui um aspecto que tem a ver com a habitação. Nós temos um projeto chamado a Urbanização da Tapada da Telha, em que foram edificados lotes. E eu fiz esta crítica natural, em que estão à venda, portanto, os lotes foram feitos e estão à venda a preço de mercado para obtenção de receita. Quando, na realidade, aquilo que é necessário é colocar os lotes a preços controlados e, de alguma forma, para poder fixar a população. Portanto, isso não existe. Relativamente ao PDM, que é outro aspecto importante nesta situação toda, o mesmo ainda não entrou em discussão pública. Nem sei, presumo eu, quando é que vai entrar. Depois, relativamente ao mesmo PDM, temos aqui um problema que é, com a barragem de Fridão, foram criadas várias condicionantes relativamente de cumprimento obrigatório relativamente a terrenos que estavam ali associados à própria barragem. A desclassificação da barragem do Fridão já aconteceu há mais de 4 anos. Mas as condicionantes que estão impostas ainda continuam lá, ainda estão em vigor. Mondim é o único concelho que está abrangido pela construção da barragem do Fridão que mantém estas condicionantes. Como é que se podia resolver o problema? Para isto bastava fazer uma revisão simplificada do PDM, que não demoraria cerca de 2, 3 meses a resolver-se.
E qual é o efeito desta situação? É que nós temos dezenas de proprietários que continuam sem saber o que é que podem fazer àqueles terrenos, em que são donos. Depois, há aqui um aspecto também importante e que eu tenho batido, reforçado, que tem a ver com a questão dos licenciamentos. Mondim sofre atrasos bastante significativos na questão dos licenciamentos. Não, há muitos atrasos que depois, para quem quer investir, para quem quer construir, de alguma forma são morosos e são impeditivos de criar aqui desenvolvimento. Depois eu queria também deixar aqui uma ideia que é uma crítica que eu faço, que é, nós ao longo destes 4 anos o que é que temos visto? Temos visto a criação de gabinetes, temos visto a criação de gente, não é? E que eu acho que tem a ver com, não estou a colocar em causa, mas o cartão partidário ainda é funcional e é aquele que de alguma forma habilita quando se procura recorrer a gente. E depois, eu não posso deixar de tecer aqui uma crítica que tem a ver com isto. Recentemente, foi no sábado passado, o município fez uma visita, fala-se nos idosos, nas necessidades dos idosos, e o município, numa altura pré-eleitoral, o que é que fez? Levou 15 autocarros, 650 pessoas, alguns idosos, sim, mas muitos acompanhantes, à Quinta da Malafaia, quando há aqui um objetivo perfeitamente pré-eleitoral. Isto é, para concluir, Fernando, eu discordo completamente da forma como, quando se governa há 4 anos, para procurar termos mais 4 anos do mesmo e com objetivos perfeitamente eleitorais. O objetivo é ganhar eleições. Não, o objetivo tem que ser necessariamente o desenvolvimento do Concelho, responder às necessidades básicas das populações e investir não é naquilo que é em algo que é acessório, quando o prioritário deixou muitas vezes de ser o aspecto mais importante para as pessoas terem dignidade, para as pessoas viverem em condições, para fixar a população em Mondim de Basto. Fernando Silva toca aí num tema que é precisamente o nosso próximo ponto. Vou começar pelo Bruno Ferreira. Se quiser responder às críticas, também está à vontade, mas gostaria de lhe colocar uma questão concreta sobre esta questão da demografia. Mondim de Basto é dos concelhos que mais perdeu população, de acordo com os últimos censos. Tem uma população bastante envelhecida para aquilo que é a média nacional. Como é que se pode travar este ciclo caso seja novamente eleito? Assim, só para dar uma resposta relativamente ao loteamento, o preço de mercado é o preço feito pela avaliação, portanto não há aqui nenhum valor acrescido a não ser aquilo que é a avaliação dos próprios terrenos e está já em curso também o regulamento para a atribuição de lotes para os jovens. E, portanto, como é que se resolve? Efectivamente, temos uma população envelhecida. O município, e falei há pouco de iniciativa que nós temos, os centros de convívio, que no fundo leva aos nossos idosos a oportunidade de terem este convívio entre si, de poderem ter atividade física e também, de alguma forma, terem ali uma oportunidade de, através dos trabalhos manuais, de conviverem entre si, que é muito importante. E depois todos os apoios que acabei por referir há pouco, no fundo, damos o apoio para o transporte, para as consultas, portanto, através do município como participa esse transporte, o apoio ao medicamento, fazendo com que, de alguma forma, aquilo que é por si só o isolamento, que possa de alguma forma, ser suprimido com isso. Mas gostava também de frisar aqui mais alguns e dando também aqui resposta um pouco ao Sr. Vereador Paulo Mota, já presumi que seja contra a reabilitação das igrejas, construção de casa mortuária, casas de banho e estacionamento, quer no Bilhó, quer em Vilar de Ferreiros, quer em Ermelo, que é contra a obra do Centro dos Vinhos Verdes em Ateio, que é contra também o Centro de Turismo da Casa da Igreja, mas presumo que não seja contra o grande plano de intervenções de reabilitação de estradas que estamos a fazer neste momento.
ao abrigo do empréstimo que assumimos. Estamos neste momento a reabilitar com 2,5 milhões de euros as estradas no concelho, estradas que encontramos de uma forma deplorável e que este trabalho ainda não ficará concluído com esta intervenção. E, portanto, encontramos as estradas municipais num estado bastante deplorável, com uma necessidade de intervenção bastante grande. Estamos a consegui-lo agora com este apoio, com este empréstimo que foi assumido para o poder fazer, mas também com outro programa que criamos, o Acesso para Todos. Nós, através das juntas de freguesia, assumimos aqui protocolos para a identificação de acesso a habitações onde ainda uma ambulância não assistia. Portanto, aqui numa perspectiva também de promovermos a coesão do território e ao fim destes 4 anos estaremos a falar de um investimento de quase 1 milhão de euros, precisamente nesse programa de melhorarmos os acessos às habitações, de forma a promovermos a coesão do território e de forma também a promovermos também aquilo que é a mobilidade dentro das próprias freguesias. E, portanto, é esta colaboração com as juntas de freguesia, com a capacidade de fazermos intervenções que possam ter impacto em toda a comunidade, que uma vez afirmo que o Mondim de Basto não está no marasmo durante estes 4 anos. Paulo Mota, como é que se pode travar este envelhecimento da população? Que oportunidades é preciso criar em Mondim de Basto para fixar mais jovens? Esse é o grande desafio que se coloca às autarquias e principalmente às autarquias do interior, onde, por natureza, as condições de que disponibilizamos, fruto de várias questões, não são as mesmas, obviamente, que o litoral, e por isso é que assistimos a um fluxo, a um movimento demográfico das pessoas para as grandes cidades. É uma questão mundial, nem é sequer uma questão nacional. E isso combate-se dentro daquilo que são as nossas possibilidades, aplicando da melhor forma os recursos disponíveis, nomeadamente o dinheiro. E eu aproveitava então aqui para tentar reforçar este ponto, que é aquilo que nós queremos que nos distinga daquilo da atual governação, que tem que ver com o critério e o rigor. Começava só por fazer um comentário também àquilo que o Bruno acabou por concluir das minhas palavras. Há sempre esta tentativa de retirar conclusões daquilo que nós dizemos, nós não a tendo dito. E, portanto, dizia-se que se nós com 6 milhões de euros fazíamos apenas 2 obras. Faríamos apenas 2 obras se efetivamente fizéssemos as obras com o custo, que são o custo apresentado pelo PSD. Obviamente não gastaria 3 milhões de euros num centro de turismo de natureza da Casa da Igreja. Nem pensar nisso. Talvez gastasse 1 milhão de euros na reabilitação da Casa da Igreja, mas 3 milhões de euros não gastaria. E, portanto, nós faríamos exatamente o mesmo número de obras, só que com orçamentos ajustados, adotando uma postura de rigor e de critério. Dizer também que o Centro dos Vinhos Verdes, a tal obra de 1.700.000 euros, sou contra um Centro dos Vinhos Verdes. Eu não sou contra iniciativas que promovam a dinamização económica de uma fileira como é a vitivinicultura para o concelho. Agora, que tenho muitas dúvidas que um Centro de Vinhos Verdes, quando pedimos que coloquem na prática o que é um Centro de Vinhos Verdes, teremos um espaço para provas de vinhos. Ora, provas de vinhos é uma atividade que está ligada ao enoturismo. As nossas empresas poderiam ser mais as adegas com provas de vinhos, mas já temos adegas que fazem esse serviço. Ora, o que é que vem a Câmara fazer para o meio de um setor que já está a ser dinamizado pela iniciativa privada? Nada. Absolutamente nada. E esta questão da fixação da população passa por um conjunto de iniciativas, é uma política transversal, mas também me permite abordar a questão da tapada da telha. O professor Fernando falou e bem nesta questão. Ele tem este dom de trazer sempre à colação temas que são realmente estruturantes para o Concelho, eu reconheço-lhe isso e faz esse trabalho também na Assembleia Municipal. E a tapada da telha é também um bom exemplo daquilo que não deve ser feito. O loteamento da tapada da telha foi uma iniciativa que foi lançada pelo Partido Socialista em 2020, pela primeira vez, quando podemos aceder a empréstimo. O primeiro projeto que nós financiamos foi exatamente o loteamento da tapada da telha. O Bruno, em resposta ao professor Fernando, disse que o preço dos lotes é o preço de mercado. Sim, é o preço de mercado, mas para isso é que existe a Câmara. Em 4 anos já deveria ter aprovado o regulamento que lhe iria permitir colocar os lotes em condições privilegiadas, abaixo do preço de mercado, seguindo determinados critérios, nomeadamente os jovens ou outros que se comprometessem a construir. Não foi isso que aconteceu. Em 4 anos não aprovaram o critério e agora, no final do mandato, para não terminar o mandato sem nenhum lote vendido, que a vergonha seria maior, então colocam num leilão disponível para quem queira comprar à especulação imobiliária, diga-se a especulação imobiliária legítima. Mas ficando para trás, este que deveria ser um desígnio e uma iniciativa que poderia permitir a fixação de jovens e famílias em Mondim, que era o regulamento aprovado, e com esse regulamento aprovado já não teria que vingar
a lei de mercado, mas poderíamos criar condições privilegiadas para que os jovens se fixassem na nossa terra. Portanto, é um conjunto de políticas que agora a Câmara dispõe de condições para esse efeito. E continuo, e para terminar, o Bruno também falou se eu concordaria com um verdadeiro plano de requalificação da rede viária. Nós nunca escondemos que nunca tivemos possibilidade de atacar esse problema durante os tais 12 anos. Em processo de saneamento financeiro, privilegiamos as obras recorrendo a fundos comunitários. Os fundos comunitários não pagam estradas. Portanto, as estradas só podem ser resolvidas com recurso próprio. Não os tivemos. O Bruno disse agora e bem que para isso recorreu a um empréstimo de 2,2 milhões de euros. Ora, esses 2,2 milhões de euros de empréstimo nunca tiveram acessíveis para nós, porque nós nesse período foi a pagá-lo. E, portanto, eu concordo com esse plano, mas que fosse efetivamente um plano. Mas nós não vemos plano nenhum. Nós vemos obras desgarradas, novamente de critério discutível. Não se está a atacar as estradas que neste momento compreendem questões de insegurança para quem circula nessas estradas, e temos algumas obras que efetivamente não eram prioritárias e foram autênticas alterações cosméticas, e desculpem-me que me diga, como acontece no centro da vila. Portanto, o centro da vila havia um problema patológico, mas foi uma intervenção cosmética que não se compara, por exemplo, com a questão que atualmente podemos assistir na estrada que faz a ligação a Tejão, onde aí nós temos efetivamente um problema de segurança para as pessoas. E era preciso ter essa noção clara de prioridades. Nós não conseguimos fazer tudo num mandato. Não há uma obra acabada. Quem está à frente de uma Câmara nunca terá uma obra acabada. Mas nós temos que ter uma noção clara daquilo que são as prioridades. E é aí que esta governação também tem falhado. É nessa definição de prioridades e de critério e de rigor que permitirá atacar mais problemas e criar mais soluções e oportunidades e assim fixar as pessoas no nosso território. Fernando Silva, esta é uma das preocupações que elencou ainda há pouco. Que medidas tem o CDS para, no fundo, estancar este inverno demográfico? De alguma forma, nós temos aqui um problema que é, eu enquanto professor, portanto, conheço de alguma forma a realidade do ensino e conheço os nossos jovens que saem da nossa escola muito bem preparados. Aliás, ao nível do acesso ao ensino superior, os nossos jovens estão muito bem qualificados. Aqui um problema é como é que nós conseguimos atrair os jovens e fixá-los num concelho que tem problemas básicos ainda, mas o grande problema tem a ver com a questão do emprego. Okay. E a questão de lhe dar dignidade ao nível de uma habitação. Nós sabemos que Mondim, os jovens, os terrenos estão muito caros, é evidente, eles não se conseguem fixar, daí toda a questão, toda a questão que se levanta relativamente aos custos controlados, embora já esteja a fazer alguma coisa, mas ainda é muito pouco para nós fixarmos os jovens. Portanto, nós temos que lhe dar condições, não fazendo com que a Câmara seja, de alguma forma, aqui o suporte deles, no sentido de ser a grande agência de emprego, não, mas dar-lhes possibilidade a eles, de eles poderem construir o seu negócio e de poder, de alguma forma, se envolver na própria vida mondinense e de se sentirem felizes e seguros naquilo que querem fazer. Portanto, há aqui projetos que podem ser apoiados e podem ser, de alguma forma, ajudados para que eles, de alguma forma, possam se fixar. Eu queria aqui apenas levantar uma questão que tem a ver com as acessibilidades. Nós falamos na questão da rede viária, e a rede viária está num estado lastimoso. Mas eu queria me focar em aspectos que é, se a rede viária e o acesso à autoestrada tanto leva como traz. Portanto, eu queria debruçar-me apenas numa questão que tem a ver com isto. O grande problema de Mondim tem a ver com o crescimento económico, com a criação de riqueza e com, de alguma forma, a criação de emprego. Não basta ter apenas crescimento económico, para ter os bons acessos, não trazem por si só crescimento económico. Mas também é verdade que não há crescimento económico sem bons acessos. O que é que nós defendemos relativamente a isto? Para nós é muito importante, para que os jovens que possam trabalhar noutros concelhos, noutras realidades, possam viver em Mondim, o que é que nós temos? É urgente, mas mesmo urgente, a conclusão da via do Tâmega, com a ligação ao nó da A7 no Arco de Baúlho. Depois, também temos um problema que é, a A7 passa pelo território de Mondim de Basto, mas não tem uma ligação direta a Mondim. E o que é que nós aqui procuramos realçar? É que haja uma ligação direta à A7 para poder servir as populações e para que esse trânsito e essa mobilidade seja rápida e eficaz.
quer para os empresários que circulam ao nível do escoamento da pedra, o escoamento da indústria florestal, todos os serviços que gizam e que recebem possam ser funcionais. E, por outro lado, é preciso e urgente criar zonas industriais, criar uma zona industrial bem feita, bem organizada, sem custos controlados e não como uma zona que sirva apenas para fomentar os lobbies de terrenos. Relativamente a isto. Depois, no meu entendimento, é importante que nós, que Mondim, se preocupe com as suas infraestruturas básicas. Em Mondim de Basto, e é algo a realçar, temos uma rede de cobertura de saneamento apenas na sede do Conselho e numa parte da freguesia da Tei. Todo o resto do Conselho não tem qualquer cobertura de saneamento. Depois, ao nível da água, ao longo destes 4 anos, foi feito também no saneamento aqui algumas conclusões, mas há aqui um aspecto que é, gastaram centenas de milhares de euros sem estarem reunidas as condições de ligação do saneamento. E o que é que isto faz? Obriga os nossos munícipes, em muitos casos, a adquirirem estações de bombagem. O abastecimento da água está mais ou menos coberto em cerca de 90%, mas ainda carece de muitas melhorias, de tal maneira que quando, no período de verão, Mondim cresce com os seus imigrantes, nós temos muitas vezes, o município tem necessidade muitas vezes de proceder ao transporte de água através de autotanques. Então, tem a ver com estas. Nós temos que criar condições às pessoas, aos jovens, que se possam fixar, mas tenham dignidade. Eu só posso ir para uma terra fixar se souber que tenho emprego, que tenho uma habitação digna, que tenho condições de saúde eficiente e que tenho, de alguma forma, ao nível da educação, tenho uma educação capaz e que me permita, de alguma forma, se ingrar na minha vida. Isto é muito, muito importante no desenvolvimento e na fixação de pessoas. Ainda em relação à economia e nas oportunidades que é preciso criar no Conselho, o turismo tem sido uma aposta. Há pouco, creio que o Fernando Silva falou num projeto polémico, palavra utilizada pelo candidato, em relação às fisgas de Ermelo. Bruno Ferreira, a aposta no turismo tem seguido uma política de sustentabilidade. Que medidas é que têm sido implementadas? Sim, antes de responder, só dar aqui ainda 2 respostas. Ainda sobre o loteamento da tapada da telha, os preços que foram à venda são os que resultam da avaliação dos imóveis e não mais do que esse valor, e que está a terminar a discussão pública para a atribuição de lotes aos jovens e, portanto, isso será uma realidade. Relativamente também ao saneamento, está já em fase de testes o alargamento que houve na freguesia de Atei. Está já uma candidatura para alargarmos o saneamento em Vilar de Viando e o alargamento do saneamento ao concelho será uma prioridade para o próximo mandato. Só mais uma resposta também, dizerem que não houve critério na definição das pavimentações a realizar no Conselho, eu acho que é bastante injusto, porque não creio que ninguém entenda que não tenha sido prioritário a intervenção da pavimentação da Estrada da Senhora da Graça até às Pedreiras, incentivando também as próprias empresas que estão lá instaladas, e a própria pavimentação da ligação do Ubal até à sede do Conselho de Vila Real, a pavimentação nas aldeias de Campanhó e de Tejão, o próprio envolvente ao centro escolar e aquela que começará também muito em breve já, porque já foi adjudicada, a ligação de Atei até ao Concelho de Ribeira da Pena. Portanto, não creio que não tenham sido obras prioritárias nas intervenções que estamos a realizar. Até porque teremos também já, e está em curso, uma nova zona industrial e, portanto, aqui respondem também à importância da pavimentação das empresas. Em Atei estamos a falar de quase 20 hectares, mais de 30 lotes que estarão lá instalados e, portanto, esta será também uma realidade na freguesia de Atei, a instalação de uma segunda zona de acolhimento empresarial. Relativamente ao turismo, e focando aqui naquele que é um dos setores económicos que mais tem crescido no Concelho e que tem já também bastante impacto naquilo que é a economia. É importante que o município de Basto criasse um conjunto de infraestruturas precisamente para incentivar e dinamizar esse setor. Nós reabrimos o Museu Municipal, portanto, que estava já sem as condições já há algum tempo, portanto, é neste momento uma infraestrutura que está aberta para visitação. O Centro também de Natureza
Vilar de Ferreiros, onde promovemos a Junta de Freguesia e com o apoio do município, também onde incentivamos aqui a promoção e divulgação das nossas levadas do Alvão e da nossa etnografia, e também nas Figas de Irmelo, o Centro Educativo das Figas de Irmelo, onde temos em pleno Parque Natural do Alvão uma oportunidade também de visitação para podermos conhecer o parque. Mas entendemos que, paralelamente a isto, é importante também lançarmos e dinamizarmos aqui o que são o nosso valor patrimonial. E, portanto, criamos aqui uma trilogia, a Senhora da Graça, as Figas de Irmelo e as Levadas do Alvão, enquanto fatores diferenciadores, porque não encontramos estes fatores em mais concelho nenhum e, portanto, procurando que, através desta estratégia de comunicação integrada destes três patrimónios naturais, que possamos, no fundo, criar aqui uma escala para que o visitante encontre em Mondim de Basto uma oportunidade em todo o concelho de podermos de alguma forma visitar e explorar. Mas há aqui dois projetos estruturantes que gostava aqui de realçar. Um, através do financiamento ambiental, a valorização das margens do Rio Tâmega e do Rio Cabril e também do Cabrão. Aqui estaremos a falar de um investimento de cerca de 4,5 milhões de euros, que irá transformar completamente a nossa zona ribeirinha, criando não só uma possibilidade de visitação, mas também para que se encontre espaços lúdicos, sem a pressão do turista, portanto espalhados um pouco por todo o concelho, e que vai certamente criar uma nova dinâmica nas margens dos nossos rios através da ativação do turismo. E depois também aquela materialização do Centro Turismo da Casa da Igreja, que será certamente um grande incentivo para o setor do turismo possa estar estruturado e que possamos, uma vez mais, ajudar os nossos operadores a realizar o seu trabalho, a crescerem e, desta forma, também a levarmos o setor e o impacto do setor a todo o concelho. Obviamente que o comércio que acaba por também diretamente poder beneficiar desta atividade turística que acontece no nosso concelho. Paulo Mota, acha que os recursos naturais do concelho têm sido bem aproveitados na questão da atividade turística pela autarquia? Não. Obviamente discordamos completamente daquilo que é a estratégia que tem vindo a ser seguida. Efetivamente, Mondim teve um grande aumento da procura turística durante o nosso mandato. Efetivamente houve 2 ou 3 intervenções que foram feitas pela Câmara Municipal que atacaram nos pontos certos que têm que atacar, portanto as Fisgas de Irmelo, um percurso pedestre que custou pouco mais de 20 mil euros, transformou completamente a relação que existe entre aquele bem natural e as aldeias circundantes, promovendo o comércio inclusive nessas aldeias. Hoje estamos numa política completamente distinta, portanto o Bruno falou aqui numa trilogia que não criaram absolutamente nada, como toda a gente deve imaginar. A Senhora da Graça, as Fisgas de Irmelo já lá existiam há muito tempo e estão a ser promovidas há muito tempo como sendo as âncoras e foram completamente desprezadas. Desprezadas porque há 2 anos que temos o mirador do Foz das Fisgas de Irmelo encerrado com uma obra que já há muito tempo dava evidências de não haver condições para que ela terminasse e não houve nenhuma iniciativa por parte da Câmara para evitar que isso acontecesse. Está há 2 anos encerrado e quem for ao Alto de Monte Farinha, na envolvente ao santuário, nomeadamente na parte pública que diz respeito à Câmara Municipal, está completamente desprezada e nestes 4 anos não foi feito absolutamente nada no Monte Farinha, na Senhora da Graça, para que aproveitássemos esse recurso. Em contrapartida, falávamos sobre sustentabilidade e os investimentos no turismo. Veja bem, nós identificamos aquilo que são as âncoras turísticas do concelho, mas os grandes investimentos vão ficar concentrados na vila e, nomeadamente, quando ouvimos falar nos tais 3 milhões no centro de turismo da Casa da Igreja, que será um grande... Ora, costumam dizer que é para ativar o turismo. Ora, se os nossos recursos turísticos, se os nossos valores turísticos estão exatamente no património natural, porque é que eu vou investir 3 milhões numa casa onde vou talvez meter uns ecrãs digitais muito engraçados, mas aquilo que o turista procura em Mondim não é tecnologia, aquilo que o turista procura em Mondim e que pode fazer a diferença da procura turística é no terreno e é aí que temos que ver essa valorização e nesse aspecto nada foi feito. Queria só também aproveitar, só para concluir, que eu fiquei sem a resposta, eu pedi que o Bruno respondesse, dizendo-nos qual era o valor do financiamento comunitário da Casa da Igreja. Temos aqui aquilo que é uma atitude que tem sido a atitude destes 4 anos de completa falta de transparência e ficamos sem saber qual é o valor de financiamento comunitário para a Casa da Igreja. Fernando Silva, que medidas é que o CDS propõe para esta estratégia, esta aposta no turismo? Olha, importante é destacar que Mondim é dos concelhos da região de Basto aquele que tem condições naturais ímpares. Agora, o que Mondim precisa realmente é de um verdadeiro projeto âncora no turismo. Mondim tem uma localização privilegiada e uma riqueza
natural que está exposta no Parque Natural do Alvão. A necessidade básica é agregar aqui e fazer com que este projeto tenha de alguma forma, crie um conjunto de sinergias. Apostou-se já há algum tempo esta parte nas levadas. Mas, ao mesmo tempo, como é que nós podemos, de alguma forma, promover o nosso território, promover a nossa riqueza natural, ao mesmo tempo, e não fazer limpezas e manutenções das estruturas que, de alguma forma, aqui informam aqui um conjunto de vícios. Se procurei de alguma forma e fiz alguns passeios agora nestes momentos de férias, e o que é que nós colocamos? O que é que nós podemos ver? Podemos ver que em algumas levadas nós temos tubagens ao longo do traçado. Vemos que mesmo nessas levadas elas não têm a manutenção necessária. Como é que nós conseguimos prover o nosso território se nós não defendemos, não protegemos, não limpamos, não permitimos que o turista possa usufruir de todas essas condições naturais e de alguma forma, preservar todas estas infraestruturas? Deixe-me só realçar aqui um aspecto importante. Mondim de Basto não pode perder tempo nem recursos com soluções avulsas. Isto é, nós temos locais que são ex-libris, temos os nossos rios, a requalificação algumas propostas que nós já tínhamos em 2021. O que é que nós temos necessidade? Temos a Senhora da Graça, que está completamente, que não tem um polo de desenvolvimento e de atratividade, ok? É apenas os percursos. Portanto, não mais do que isso. E temos as Fisgas de Irmelo com uma obra polémica, uma estrutura que vem de alguma forma pôr em causa muita da realidade que está ali circundante, que é o nosso património paisagístico real. E Luís Fernando Silva, porque ainda gostaria de os ouvir sobre outro tema. Ok, mas deixe-me só concluir relativamente a isto. No nosso projeto de turismo, o que é que nós queremos? Queremos valorizar o nosso património natural e cultural do concelho, queremos criar sinergias com os investimentos já realizados no setor e queremos que os nossos visitantes possam gerar retorno económico. Eu não quero um turismo de massas em Mondim. Quero um turismo de qualidade em que, de alguma forma, possa gerar riqueza e possa deixar aqui investimento no concelho. Muito bem, e depois preservar claro. as paisagens e preservar a nossa autenticidade. Gostaria ainda de abordar a questão dos incêndios, porque Mondim de Basto foi dos concelhos afetados pelos incêndios em agosto, as populações viveram momentos de grande sobressalto, houve mais de 1000 hectares de área ardida e diversas atividades também foram afetadas. Bruno Ferreira, os apoios estão a chegar às pessoas e pergunto-lhe também o que é que acha da gestão de meios que foi feita a nível nacional, se poderia ter sido outra, se a resposta poderia ter sido diferente? Sim, fomos efetivamente assolados por, diria, 2 grandes incêndios em Mondim de Basto, ou aqueles que tiveram maior dimensão, um que veio de Vila Real e que atingiu o Parque Natural do Alvão e as nossas aldeias de montanha. O parque terá ardido cerca de 1600 hectares em todo o Parque Natural do Alvão, o que obviamente em termos de biodiversidade acaba por trazer também já grandes desafios. E depois tivemos outro incêndio mais perto da vila de Mondim de Basto que nos assustou porque chegou inclusive perto das habitações e de infraestruturas municipais e que de alguma forma também veio trazer no fundo aqui a necessidade de não só nós protegermos a nossa floresta, mas a verdade é que estes incêndios vieram também deles de concelhos vizinhos, mas não vivemos numa ilha e é esta a nossa realidade. Acompanhei de perto os incêndios e, de facto, os meios são sempre escassos, a organização também, porque esta organização de comunidades intermunicipais, de comandos interregionais, acaba por também trazer aqui mais um desafio de articulação. Aquilo que foi o grande desafio foi que proteger as habitações e, portanto, somente uma segunda habitação é que foi atingida, mas confesso que o incêndio que se aproximou ao centro da vila, tendo em conta a proximidade que trouxe, não só junto a uma unidade hoteleira, mas também as próprias habitações e infraestruturas,
que nos trouxe aqui bastante desafios. O Gabinete de Apoio ao Agricultor está neste momento com a disponibilidade e estamos a fazer feito essa sensibilização para recebermos também aquilo que possa ser a realização e concretização das candidaturas, porque é por essa via também que poderão ser feitas. E acha que a gestão a nível nacional poderia ter sido outra? Pode sempre ser diferente, aliás, ninguém fica contente quando vê o seu património a ser artido. Paulo Mota, pergunto-lhe sobre esta questão dos incêndios, no fundo a mesma coisa, se acha que a gestão a nível nacional de meios poderia ter sido outra, se acha que o dispositivo municipal poderá ter de ser reforçado, que medidas é que o PS prevê para esta questão dos incêndios, que são cada vez mais frequentes e violentos? Sim, eu sobre este período de incêndios em concreto, obviamente não tenho propriamente uma opinião, enfim, que possa ser validada para poder transmitir, porque não acompanhei de perto e, portanto, faço fé naquilo que ouvi. Todos nós assistimos a notícias a nível nacional que colocavam em causa esse novo dispositivo, que assenta nesta nova reorganização. Eu próprio também suscito algumas dúvidas sobre essa nova reorganização. Nunca fiquei muito convencido com esta reorganização assente nas NUTS 3, nas CIMs. Acredito muito mais na reorganização dos serviços e é transversal, não só a proteção civil, mas noutros serviços. Acho que o país estava muito bem com a distribuição a nível de distritos e penso que aí, sendo o primeiro ano, esses constrangimentos podem ter efetivamente acontecido. A nível municipal, solidarizar-me com tudo aquilo que o município fez. Tenho para mim que este tipo de tragédias não são espaço de debate, era preciso ter outros dados, outra experiência, é um espaço em que todos concordamos que todo o apoio é pouco e, portanto, não é espaço para isso. Os incêndios parecem-me ser uma matéria que tem que ser abordada a nível nacional e tem que ver com uma abordagem não tanto local. Sim, tem que ter uma abordagem nacional. Uma abordagem a nível nacional. Ok, também me solidarizo com o trabalho que foi feito pelo município no apoio e no trabalho que foi feito relativamente aos incêndios para evitar danos e que o património das pessoas fosse colocado em risco. E eu aqui apenas, concordando com o Paulo, relativamente eu não tenho assim uma ideia muito bem definida relativamente a isto, soluções há, fala-se muito, mas quer dizer, a cada ano que passa temos sentido de alguma forma os incêndios cada vez agraçar mais e a provocar impactos significativos no território, na fauna e na flora. E eu apenas quero terminar para concluir mesmo agradecendo aos bombeiros o excelente trabalho que fizeram, o papel que tiveram de alguma forma, colocando muitas vezes em causa a sua vida para proteger o património das pessoas e para proteger de alguma forma tudo aquilo que de alguma forma é muito importante para cada um de nós. Muito bem. Estamos a chegar ao final deste debate. Vamos agora passar para as declarações finais. Eu vou começar pelo Bruno Ferreira. Sim, muito bem, muito obrigado. Só reconheço a honestidade dos meus colegas de painel, porque efetivamente os únicos projetos que tivemos a discutir foram aqueles ou que foram implementados pelo atual Executivo ou que estão em fase de implementação, portanto é sinal que reconhecem também o trabalho desenvolvido e depois dar uma nota também de grande confiança aos molinenses. Podem contar comigo, com a minha equipa, para darmos continuidade ao trabalho que se iniciou em 2021, no sentido de que estaremos sempre com as pessoas em primeiro lugar, naquilo que é a preocupação das suas dificuldades, mas acima de tudo com uma proximidade de desenvolvimento quer social, quer económico para o Concelho de Mondim de Basto. Paulo Mota. Sim, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade e dar nota, acima de tudo, que nós apresentamos-nos como uma candidatura que tem um posicionamento completamente distinto daquele que é o que atualmente temos em Mondim com o PSD. E, portanto, as nossas grandes notas são: queremos mais rigor, portanto, mais rigor significa que nós vamos ser capazes de atacar mais problemas sem que para isso seja necessário despender mais dinheiro. Já aqui falamos na falta de rigor na aplicação de alguns fundos com obras que têm valores extraordinários. E depois, mais transparência e participação, porque nós achamos que uma Câmara mais transparente e que apele mais à participação cívica irá ter a possibilidade de ter políticas mais eficientes e mais eficazes e com isso temos todos a ganhar. Fernando Silva. Eu queria agradecer também a minha participação neste debate e dizer que Mondim, ao longo desses 20 anos, não ganhou rigorosamente nada com maiorias absolutas. Os mondinenses terão a possibilidade de evitar que não haja maiorias absolutas que não são em nada favoráveis para o desenvolvimento da nossa região. O programa eleitoral do CDS é virado para as pessoas.
é virado para que fiquem em Mondim, para que vivam em Mondim e para que sintam em Mondim. Concordando também, eu quero uma Câmara Municipal séria na gestão, transparente nas contas e próxima das pessoas, em que os projetos estruturantes sejam participativos e objetos de discussão alargada e não em circuito fechado, como acontece atualmente. Muito bem, agradeço aos três uma vez mais a presença neste debate, durante o qual falamos sobre o Concelho de Mondim de Basto. Esperamos que tenha sido esclarecido.